Paz, Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus, Deus os abençoe. Estamos aqui de volta hoje com a lição número 8, para nós podermos comentar, conversar um pouco, né? Pensar o tema dessa lição que é fantástica. Não adulterarás. Uma escolha moral para a santidade e a preservação da família. Nós estamos aqui pensando nesse tema. Eu quero dar bem-vindos a você, meu irmão, minha irmã, que está a primeira vez aí no nosso canal. Muito obrigado pela sua presença. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê seu joinha e tem um sininho na parte superior direita. Clica nele, assim você recebe as notificações, ok? Muito bem, então vamos aqui. Aliás, se você quiser esses slides, ok? Tem um link embaixo do vídeo e você pode clicar, é o link do WhatsApp, ok? Manda mensagem com teu nome, cidade e estado de onde você fala, ok? Aí, né, você vai receber, eu vou enviar para você, tá? Esses slides gratuitamente. Meu objetivo é ajudar mais pessoas, mais professores de escola dominical que estão empenhados na disseminação da palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, então. Meu nome é Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem e fundador também do Instituto. Vamos aqui, então, já no nosso tema, né, que é muito interessante. Texto áureo está em Mateus 5, versículo 28, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. E nossa verdade aplicada nos diz o sétimo mandamento, trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Ele visa proteger a sagrada instituição da família. Nós temos três objetivos. Primeiro, mostrar aspectos essenciais do sétimo mandamento. Segundo, expor a abordagem feita por Jesus acerca do adultério. E terceiro, explicar o objetivo do sétimo mandamento. Ter referência a Deuteronômio 22, versículo 22 ao 24, por favor, leia aí o texto, tranquilo, tá? Que eu já vou para a nossa introdução, que nos diz: a banalização do casamento tem sido cada vez mais notória na sociedade, tentando dizer que a infidelidade conjugal é uma prática normal. No entanto, a Bíblia nos ensina que o adultério é um pecado repudiado por Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas irmãs, aqui nós já vamos pensando, né? Quando nos diz que, lamentavelmente, na sociedade geral, o adultério está se tornando normal. Mas é importante notarmos para nós, né, que não é o que a sociedade valida, pensa, que é o nosso princípio de vida, né? O nosso princípio de vida está fundamentado naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia aprova ou desaprova, tá? Então, nossa metragem, nossa medida de ver se estamos de bem ou não com Deus, tá? Se estamos indo ou não em direção ao céu, nossa medida de metragem é a palavra de Deus e não a opinião da maioria. Mesmo que a maioria ache normal, nos vamos pelo texto da palavra de Deus. Então, no primeiro ponto, vamos ver aspectos do sétimo mandamento, vamos definir, né, o adultério, natureza do mandamento e a punição desse mandamento. O sétimo mandamento diz respeito à preservação e estabilidade da instituição familiar e, por extensão, da sociedade humana em geral, pois trata da santidade e da fidelidade entre os cônjuges. Então, vamos pensar como Deus nos orienta, tá? Para que seja preservado a família. E claro, se a família é preservada, a sociedade é preservada,
e o planeta é preservado, certo? Pois então, quando a gente pensa na questão do sétimo mandamento, tá? Diz respeito a todos os sistemas. Trata da santidade, da fidelidade entre os cônjuges. Bom, 1.1, uma definição de adultério. Adulterar basicamente significa alterar a pureza ou natureza de algo, né? Por exemplo, né? Leite adulterado. Leite adulterado. O que é isso, né? Porque foi adicionado água nele. Tá? Então, isso foi alterado a natureza. Então, falando em casamento, o adultério é uma profanação da santidade do vínculo matrimonial, quando um dos cônjuges, homem ou mulher, mantém relações sexuais com alguém que não é seu parceiro oficial. Tá? Então, adulterar, tá? É justamente alterar essa pureza, tá? Do relacionamento conjugal, do matrimônio, tá? Entre marido e mulher. Bom, aí agora nós vamos expandindo um pouquinho a natureza do mandamento. Havia um grande contraste entre Israel e as demais nações, com a forma de como a questão do adultério era abordada. Em Israel, se duas pessoas fossem encontradas em ato de adultério, ambos morriam apedrejados, até a morte pela população. Noutra, só a mulher morria. Tá interessante, né? As sociedades orientais tinham essa questão de pena de morte por apedrejamento, mas somente a mulher morria, né? Antigamente, noutras nações fora de Israel, só a mulher morria porque se entendia que o homem, né, ela era o dono da mulher, isso aquela mulher era um objeto de propriedade. Já em Israel, não. Em Israel, Deus valoriza tanto o homem quanto a mulher, tá? E nesse contexto, se há pecado das partes, então homem e mulher vão morrer, né? Ou seja, se um homem pecou com uma mulher, então os dois vão morrer. Tá? Então era apedrejamento dos dois. Ou seja, o ato de adultério era uma afronta a Deus, não somente em relação à esposa, tá? Porque ele havia constituído, Deus constituiu a estrutura do casamento. Nós lembramos em Gênesis, né? Gênesis capítulos 2 e 3 nos mostra como Deus vai criando um ambiente onde marido e mulher, tá, são apresentados por Deus. Deus cria ambos, né? Deus cria a mulher de uma parte do ser humano, do homem, tá? Para que os dois tenham a mesma essência, né? E isso vai ser o foco de um relacionamento conjugal. Punição do mandamento. Mesmo numa sociedade patriarcal, onde a poligamia era costumeira, contrariamente ao plano original de Deus, tanto homens quanto as mulheres tinham que compreender que havia limites. Vamos lá botar uma pausa aqui. Veja só. Muitas vezes, algumas pessoas, né, me perguntam na sala de aula, alguns alunos, dizem assim, mas em Israel, as pessoas lá no Antigo Testamento tinham várias mulheres, e aí, né? Veja, não foi o plano de Deus isso. O plano de Deus está em Gênesis, o modelo está em Gênesis 2 e 3. Deus cria um homem, uma mulher, um Adão, uma Eva, tá? Mas e os demais? Veja só, todo casal pode ver na Bíblia, tá? Eu desafio você a achar, né, os casais da Bíblia e você vai perceber que todos eles tiveram problemas. Ana e Penina, por exemplo, davam cabeçada, tá? Raquel e Lia dão cabeçada, a Agar e Sara vão dar cabeçada. Não existe essa questão, tá, de vai dar certo. Não. Todas as vezes que duas mulheres estão envolvidas numa relação com um homem, dá problemas, tá? Então, devemos nos fundamentar no plano original de Deus, tá? Então, a gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente pensar qual o modelo que Deus coloca. Então,
aí Deus coloca limites, né? Que quando houver o adultério, seria morto. Com isso, você controla a promiscuidade sexual. Os relacionamentos só eram permitidos no contexto do casamento, né? E nós temos vários textos, tá? Em Levíticos, Deuteronômio, né? Nós temos vários textos, tá? Que fala dessa questão do relacionamento sexual conjugal só entre casais, entre o casamento, dentro do casamento. A razão para esse padrão de vida foi a aliança estabelecida por Deus com eles. Então Deus diz: vocês, Israel, são meu povo, eu comprei vocês do Egito, tirei com mão forte, logo vocês são meus. Então nós temos uma aliança e vamos fazer as regras da aliança, ok? Então aqui há uma questão de aliança com Deus. E Deus coloca as regras dessa aliança. Como Jesus aborda, né, a questão do adultério? Vamos ver aqui a abordagem de Jesus acerca do adultério. O adultério não acontece por acaso. Aí vamos pensar sobre a unidade do casamento e zelando pelo matrimônio. Esses três subpontos aqui na parte 2. Da mesma forma que o assassinato nasceu como produto das intenções do coração, Cristo também considerou o adultério como uma intenção claramente perversa do coração que, quando alimentada, leva à própria ação. Veja, é interessante, né? Jesus, ele confronta algumas questões, tá? Na verdade, ele está alinhando os princípios, a interpretação ideal da lei, né? Desde os primeiras aulas, né? Eu venho falando que nós temos a lei, nós temos o princípio da lei. A lei é não adulterarás. Ok, isso é lei. Tá? Lei é para infantes. Lembrem-se disso sempre de se lembrar, né? Lei é para pessoas imaturas. Tá? Agora, princípio já é para pessoas maduras. Isso que Paulo disse aos Gálatas, nos capítulos 2 e 3. Tá? Então, Jesus nos traz agora um amadurecimento desses princípios da palavra de Deus. Quando diz assim, não adulterarás, Jesus está dizendo, olha, esse aqui é o nível aqui de comportamento que vocês estão tendo. Agora, vocês... mas eu não queria adulterar, ou eu não quero, né? Tem pessoas que são dominadas, né? Por esse... se torna praticamente um vício, tá? Aí, Jesus disse, olha, se você quer mudar aqui, você tem que mudar aqui. Que pensamentos você tem quando olha para o sexo oposto? Que pensamentos você tem que geram sentimentos, que fica alimentando isso, que vai gerar, né, formas de praticar o erro? Tá? Então, Jesus nos traz uma visão fantástica. Tá? Não adianta somente, né, dizer, né, eu não vou fazer mais. Você vai ter que pensar, tá? Algo além. Vamos lá, vamos ver o que mais diz aqui. A Bíblia nos ensina que somos atraídos, engodados e engodados por nossa própria concupiscência, né? Isso é muito importante, tá? Então, quando a gente vai ver aqui Tiago, né? O apóstolo Tiago, que é o irmão do Senhor, no capítulo 1, versículos 14 e 15, ele nos diz, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Do que é concupiscência? É desejo natural desgovernado, ok? Então, depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, o desejo cria uma imagem, tá? Cria um desejo da pessoa ficar se imaginando, sentindo aquele prazer. Isso vai gerar, isso aqui, dá à luz o pecado. Então, se a pessoa... Tiago está comparando como uma mulher que engravidou.
né? Houve a gravidez. Aí diz assim, você está grávido do teu pecado, né? O que Tiago está colocando, tá? Agora, esse pecado que está dentro já da pessoa, tá? Se ficar alimentando, eles vai dar à luz, né? Dentro de um tempo vai ter um resultado, vai ter um comportamento que quando o pecado é consumado, aí gera a morte, tá? Então é interessante, né, que como que Tiago ele nos está dizendo. Talvez, né, como Martinho Lutero disse, você não possa impedir que os pensamentos, né, venham como os passarinhos que voam por cima da tua cabeça. Mas você pode impedir, ele disse, que os passarinhos façam ninhos. Tá? Então, pense esses pensamentos, né, que você está pensando, repense eles, tá? Se o pensamento não te aproxima de Deus, rejeita eles, tá? Como o Paulo nos ensina, né? Levai cativo todo pensamento a Cristo. Se Senhor, olha esse pensamento que eu tenho, coloca aos teus pés, purifica a minha mente, o meu coração, meus desejos, tá? E você vai colocar a palavra na tua mente. Paulo aos Romanos, capítulo 12, diz, que para nós colocarmos, né, nos renovarmos nosso entendimento, para transformar-vos, veja, você que se transforma pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, tá? Ou seja, da forma de pensar. Então, a ação do adultério surge primeiro no seio de um coração adúltero. Quando fala aqui coração, está dizendo já de pensamentos que geraram vontades, desejos, tá? Sentimentos. O Senhor fala claramente que tudo que estimula deve ser erradicado com urgência, como se um membro do corpo fosse arrancado. Veja só. Então, o que está estimulando esse pecado? É um pensamento? Então, desfaça-se desse pensamento, coloque coisas diferentes e melhores, positivas, na tua mente, tá? É mais ou menos aqui minha garrafa d'água, né? Se eu quero colocar, né, água morna, né, se estiver gelado, né, aí eu coloco, aqui cabe mais ou menos 1 litro, né? Então eu coloco 5 litros de água morna. O que vai ter no final? Água morna. Tá? Ah, não, eu não quero água, eu quero que fique na minha garrafa café, vamos dizer. Então, eu vou colocar 5 litros de café nisso, que cabe 1 litro. No final, só tem café. Então, conselho de amigo, coloca a palavra na tua cabeça, tá? Coloca mais e mais para até que transborde, tá? Tudo isso que era de uma forma negativa, você vai transformar pela renovação do teu entendimento de alguma forma positivamente, ok? A unidade do casamento. O Novo Testamento usa o casamento como exemplo da união entre Cristo e a igreja. Olha só, Efésios diz assim como Cristo e a igreja são um, tá? Marido e mulher são um. Na tradução da Almeida atualizada, né? A Almeida Revista Atualizada, que é mais nova, tá? A nova, né? Está escrito Nova Almeida Revista Atualizada, tá? Nos diz que somos carne da sua carne, ossos dos seus ossos. E aí diz que somos um só espírito com Deus. Então, veja que nesse relacionamento está dizendo que existe uma unidade muito forte, a unidade de espírito. Você, igreja e Deus são um espírito. No casamento, ele diz assim, também, marido e mulher se tornam um só corpo. Quando diz aqui corpo, está dizendo um só sistema, é espírito, alma e corpo, né? Agora ele diz, o corpo não é para a prostituição, tá? Ou seja, o corpo, tá? Esse corpo não é uma ferramenta de prostituição. Somos alertados a fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. É interessante que Paulo coloca dessa forma,
ele disse, né, comparando com os outros pecados, como a prostituição é muito mais prejudicial. Se a pessoa bebe, ele vai fazer mal, mas é uma parte do corpo. Como diz, a bebida é um fator externo que eles estão usando, está colocando no corpo. A gula, né? Come muita comida, isso é outro fator externo. Então, quando se fala dessas questões externas, você diz assim, então vou me afastar da bebida ou da comida ou de algo externo. Agora, quando fala da prostituição, ele fala que um pecado contra o seu próprio corpo. Por quê? Outros pecados atingem partes do corpo. A prostituição, faz do corpo seu instrumento de pecado. Assim corrompe todo o seu sistema, inclusive a alma, né? Provérbios 6:32 diz: aquele que adultera, ele violenta a sua própria alma. Tá? Então, é interessante que o apóstolo Paulo, quando está falando da prostituição, nem mesmo coloca que o pecado, né, vai fazer mal ao cônjuge. Tá? O pecado, está dizendo, vai fazer mal muito, muito mais à pessoa, tá, que está praticando o ato. Porque aí está se separando de Deus, porque é um seu espírito com Deus. Né? Então, aí esse é o conselho do apóstolo Paulo. Leia da 1 Coríntios, do versículo 13 ao 20 por inteiro, tá? E você vai compreender mais claramente, certamente. Zelando pelo matrimônio. Deus criou o casamento e o sacramentou para que a união não fosse somente de pensamentos, mas também de corpos. Olha só. A preservação e a conservação do leito conjugal geram grande parte no vínculo matrimonial. Sua importância é tal que, mesmo ao evitar a coabitação, o casal deve fazê-lo em consenso e não prolongar muito esse período de privação. Conforme 1 Coríntios 7, 3 ao 5, ou pode abrir brechas para que Satanás atue. É interessante que Paulo, ele não coloca a relação conjugal marido e mulher somente no nível de prazer físico. Ele coloca num nível espiritual. Tá? Perceba que no texto está dizendo que a batalha espiritual da preservação do matrimônio é vencida quando o casal, tá, ele preserva o ato conjugal. Tá? Então, a forma que Paulo coloca nos faz perceber que nós somos um sistema de espírito, alma e corpo, ou no mundo espiritual, nosso corpo, tá, são um. Quando não estamos bem aqui, não estamos bem aqui. Quando não estamos bem aqui, não estamos bem aqui também. Tá? Ou seja, vai afetar ambas as partes, tá? Bom, o objetivo do mandamento: guardar a santidade do casamento, guardar a santidade do lar e a estabilidade da sociedade. Por ser o sexo uma dádiva do Criador, o relacionamento sexual, de acordo com a palavra de Deus, está debaixo da bênção divina. Mas, quando esse relacionamento afronta o mandamento divino, torna-se um relacionamento prejudicial, principalmente para a comunhão com Deus. Tá? Então, nós já estamos repetindo isso aqui, né? Que a questão, tá, do adultério é uma questão espiritual. Guardar a santidade no casamento. Guardar a santidade no casamento ou do casamento é vital para a sustentação da relação conjugal. Devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança dos nossos casamentos. Toda a instituição que deriva de Deus tem uma ligação direta com o seu caráter. Portanto, devemos perceber o matrimônio como santo, puro e fiel. Tá? Então, é importantíssimo, né, que nós entendamos isso. Tá? Isso aqui é uma escolha. Tá? Não adulterarás é uma escolha moral.
tá? Então, devemos descartar tudo aquilo que põe em risco a segurança dos nossos casamentos. Então, é uma escolha que a pessoa faz no seu dia a dia. Isso exige o quê? Perceber o matrimônio como santo, puro e fiel, tá? As escolhas, vão construindo esse casamento. Guardar a santidade do lar. Os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade e o baluarte que fortalece as nações. Lares estáveis, baseados na palavra de Deus, geralmente, né? Por quê? Porque há exceções, né? Então, geralmente, resultarão em filhos e filhas fortes e entes produtivos e úteis para o propósito mais elevado de uma sociedade. Urge a necessidade de guardarmos a santidade nos nossos lares. Então, nosso autor, ele coloca, né, que os lares baseados no enfoque bíblico são a unidade básica da sociedade de baluarte que fortalece as nações. Ok. Aí ele estabelece aqui uma exceção. Lares estados baseados na palavra de Deus geralmente resultam em filhos fortes. Ou seja, o pai faz seu papel, a mãe faz seu papel, o casal faz seu papel, ok? Agora, quando os filhos se tornam adultos, eles têm seu livre-arbítrio, né? Aí não está mais debaixo da responsabilidade do casal. É isso que ele fala aqui com as exceções. Ou seja, haverá filhos que, por mais que os pais, às vezes, sejam cuidadosos, né? Mãe e pai sejam cuidadosos, tá? Os filhos podem escolher ter outros caminhos não edificantes. Então, nosso papel, tá, do casal é guardar a santidade no lar. Famílias fortes produzem cidadãos estáveis e isso fortalece a sociedade. Ou seja, um casamento guarda a estabilidade da sociedade. Pode orientar mais eficazmente para neutralizar os efeitos dessa perversão, né? Então, se o casal, como disse o texto, né, edifica a sua casa sobre a rocha, ele está mais forte quando vier as tempestades da vida. E as tempestades vêm, uma hora ou outra elas vêm. Então precisamos estar fortalecidos, tá, na palavra. A sociedade atual tem sido atacada pelo flagelo da perversão sexual que é consumida em todos os níveis, né? Ou seja, é na música, no cinema, televisão, leitura, né? O maligno usa todas as ferramentas da mídia, tá, para disseminar a perversão sexual. Um casamento temente a Deus é um escudo eficaz contra os ataques à consciência e ao pensamento dos filhos. Olha só. Então, quanto mais o casal viver em temor a Deus, tá? Isso vai preservar dos ataques, né, do maligno, né, da consciência ao pensamento dos filhos. Ou seja, os pais se tornam modelos, né? Então, meus amados irmãos, Deus vos abençoe. Nós mostramos aspectos essenciais do sétimo mandamento, expomos a abordagem feita por Jesus acerca do adultério e explicamos o objetivo do sétimo mandamento. Deus os abençoe, deixe seu like, sua curtida, seu joinha, tá? Clique no sininho se ainda não clicou para receber as notificações. Compartilhe com mais pessoas, pelo menos com mais 5. Compartilhe e vamos disseminar a palavra de Deus. Deus os abençoe, a paz do Senhor Jesus.